Você já parou para pensar como é que é a vida da pessoa que está do seu lado? Você já parou para pensar a vida das pessoas que dependem das mesmas coisas que você, e que também não têm um olhar do poder público ou de outro cidadão da mesma forma? Hoje eu trouxe um grande amigo meu, Caquim Big Dog, um grande artista. Nós vamos falar também do artista, mas eu quero falar um pouquinho do Caquinho. Caquinho, teu nome Cris. mesmo é qual? Acácio. Acácio? Eu até brinco muito com o Magela, tem uma brincadeira minha e do Magela, quando ele me chama por Acácio, né? Que eu falo que eu demorei tanto tempo para chegar a Caquinho, para virar Caquinho. Aí quando ele lembra do Acácio, dá uma tristeza, aí o Magela fala, Acácio é a pum! Aí sai aquele em qualquer lugar que a gente tá. É muito legal. É muito legal. O Acácio, ele tem uma semelhança com o artista. Sim, sim. Mas o Acácio, ele passa outras coisas que o artista não passa. Eu sempre falo que o Caquinho é o alter ego do Acácio. O Acácio é mais completo do que o Caquinho, mas o Caquinho é parte do Acácio, entende? Por isso que o Caquinho é um personagem tão verdadeiro. Eu não sou bom ator, eu sou péssimo ator. Se eu precisasse representar, seria terrível. Quando eu faço um astronauta, é o Caquinho astronauta. Quando eu faço um médico, é o Caquinho médico. Eu só sei fazer um personagem, que é o Caquinho. Na voz, eu faço 1000 personagens. Mas na representação eu não consigo fazer cara de outra pessoa, eu não consigo fingir que eu sou outra pessoa. Eu sou um péssimo ator, mas péssimo ator mesmo. O que eu fiz? Eu peguei o melhor lado do Acácio, o Acácio mais divertido, o Acácio mais feliz, o Acácio mais dado aos outros e criei o Caquinho. Então eu costumo dizer que eu ganho a vida com o melhor lado de mim. É bom demais. É muito bom. Nós estamos num programa, eu sou hoje pastor, vários pastores assistindo, vários membros da igreja assistindo. Que bom, que bom. E muitas vezes o pastor, a pessoa se converte à igreja, se converte a Cristo, como ele moderna faz. Encontra Cristo, né? Encontra Cristo, vai caminhando, a gente se torna aí, vai estudando, vai se tornando pastor e vai afastando os amigos. Sim, sim. E vai deixando os amigos de lado. Não é necessário. A primeira coisa que você começou a mencionar no programa agora, na abertura, é o saber se colocar no lugar do outro, né? Sim. Isso é tão importante. Antes de julgar, coloque-se na posição do outro. Eu faço um humor muito responsável. Apesar de eu falar bobajada, eu faço um humor adulto. Eu costumo dizer que eu não faço humor para criança e nunca fiz show em conventos. Então, é bobajada? É bobajada para gente adulta? É, sim. Respeita sempre a inteligência das pessoas e a integridade das pessoas. Eu nunca apontei para ninguém num show. Eu nunca peguei ninguém para Cristo. Nunca teve um para ser o apontado, seja ele careca, seja ele gordo. Nunca teve um para ser. Meus shows são todos na primeira pessoa. Se você pegarem, todas as músicas estão na primeira pessoa. Tudo aconteceu comigo. Eu nunca falo, você é gay. Eu conto a minha história gay, a minha versão gay. Mas eu nunca coloco para o outro. Eu acho ofensivo às vezes. E como é que você vê Deus assim? Deus é a maior força do mundo. Eu gosto de colocar, Cris, a coisa do confrontar, entende? Eu gosto de colocar a lógica contra a fé. Eu gosto de confrontar os dois. Que a gente sempre pensa, ciência é distante de Deus. Não necessariamente. Ciência muitas vezes está em busca da informação ali, né? E chega-se quase sempre a coisas inexplicáveis, que a gente vê a força de Deus. E Deus mostra a força dele na vida da gente. Eu falo na minha palestra que tem três grandes invenções do homem. O trabalho, o dinheiro e Deus. E por que eu chamo de invenções do homem? Você conheceu Deus através de outro homem. Foi a sua mãe, foi a sua família, foi a pessoa que apresentou você a Deus, né? Uhum. As duas grandes invenções do homem, o dinheiro e o trabalho. Se não tivesse inventado o trabalho, a gente estava vivendo como na Idade da Pedra até hoje, acordando de manhã para matar o almoço. Então, hoje a gente consegue trocar o ato de carimbar um papel por um salário. Tudo é simbólico. Criou-se também o dinheiro, que é maravilhoso. Por que o dinheiro é maravilhoso? É a forma de remunerar o trabalho do outro. Como é que se remunera o trabalho físico de um pedreiro que cansou ali o corpo, que carregou coisas pesadas, machucou a coluna que não vai voltar atrás nunca mais, você pagou ele 100, 120 conto por dia, uma coluna custa muito mais do que isso,
né? Aí a forma muito justa, o dinheiro. Aí quando eu falo de Deus, eu falo, mas o homem não inventou Deus. Eu falo, não, o homem descobriu Deus. Ele não inventou Deus, mas depois ele propagou Deus pelo mundo. E quem duvida da presença de Deus ou da existência de Deus, apesar da lógica, ele fala, pela lógica eu não consigo achar onde está Deus. Deus não é uma pessoa, é uma energia, você não vai achar ele em lugar nenhum. Os próprios cientistas estudam sobre o Big Bang, descobrem que partiu tudo de uma partícula muito energética ali, com uma energia que a gente é incapaz de explicar, né? Agora, na vida da gente é muito simples, peça com fé. Mas Deus, quem me ajudou foi meu amigo. Você queria que Deus mandasse o anjo Gabriel pessoalmente para te ajudar? Você não é tão importante assim, não, ele mandou seu amigo. O seu amigo veio em forma de anjo e te socorreu, o seu patrão te ligou e te socorreu, um parente seu te ligou, você procurou através da oração alguém, e da fé. Você procurou alguém que você não esperava. Você precisa ver, eu não tenho a menor dúvida com relação a Deus. Eu peço e vou dormir. É confiança total. Então, você falou de uma coisa interessante do trabalho. Quando a gente lê lá em Gênesis 3, né, quando o homem cai, as sanções de Deus, uma delas Deus fala assim, do suor do teu rosto comerá, feliz será e tudo irá bem. Isso. O homem, ele tem uma coisa interessante que é o egocentrismo. Sim. Né? Acha que ele é poderoso demais. Ele é poderoso. Você tem muitos amigos cristãos? Tem pastores? Tenho amigos de todos os jeitos, porque eu deixo a porta aberta. Eu acho que tem dois jeitos da gente viver. Tem gente que está sempre falando sobre decepções com pessoas, que teve... levei ferro com tal amigo e tal amigo me complicou a vida, né? A gente sempre escuta esse tipo de coisa. Só tem dois jeitos de você viver. Eu conheço gente que vive assim também. Aquele que não abre a porta para ninguém. Você começa a ficar muito íntimo dele, ele já não gosta muito, ele não fala de dificuldades dele, ele não fala de problemas dele, mas ele também não quer saber dos seus, não quer saber das suas dificuldades, ele quer cuidar dos problemas da família dele, da vida dele, eu entendo. Mas é a pessoa que tem menos amigos, quase sempre. Enquanto quando a gente vive com a porta aberta, você abre a porta para os melhores amigos, para as melhores pessoas entram os piores também. Você vai separando. Quando entram os piores também, você vai separando, filtrando ali o joio do trigo, você vê o que você vai fazer permanecer para a sua vida. Eu vejo amigos brigando por causa de opiniões diferentes. Não precisa brigar. Deus nos fez diferentes, para a gente aprender respeito. Se ele quisesse que a gente fosse igual, a gente era igual. Eu vejo programas de televisão, a pessoa falando assim, a onça parda tem manchas que torna cada indivíduo especial, nenhum tem mancha igual ao outro. Ele não sabe observar a natureza, não existe nada igual na natureza. Uma árvore não é igual à outra. Você pega os pinheiros, parece tudo igual, chega lá e olha um por um para você ver. Você vai ver que alguns têm os galhos mais para a esquerda, o outro tem os galhos mais para a direita. Cada árvore que você cortou era única. Cada planta que nasceu era única. O DNA da mão. O cachorro parece igual, todo poodle é igual. Solta o seu poodle no meio daquele monte de filhos da poodle. Você vai achar qual que é o seu. Você sabe qual é o seu na hora. Por quê? Parecem iguais, não são. As zebras parecem iguais. O tratador do zoológico sabe a diferença entre as duas. Parece que é igual só de longe. Você vê o gado todo branco, o vaqueiro sabe o nome de cada um. Não existe igualdade, é só nas coisas que os homens produzem. A gente só produz coisas padronizadas, só homens. A gente produz postes iguais, carros iguais, copos iguais, pratos iguais. A natureza não. Deus produz tudo único. Bem, o cristianismo nos leva a ter intimidade com Deus. E a cada vez mais e mais a gente, como homem, nos diminui mais. Sim. E a gente vê que nós não somos nada e que tudo é Deus. E eu falo uma coisa que eu notei muito interessante, porque eu não tenho religião. Eu não sigo religião nenhuma. Mas sou cristão. Aí a pessoa fala assim, mas como é que você é cristão? É muita safadeza sua e isso é conveniente falar. Não. Eu acho Cristo maravilhoso, independente de ser filho de Deus. Cristo é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que se você separar a parte divina da parte humana, a parte humana é ensinamento para todos nós. Um homem que ensinava a amar o inimigo,
um homem que ensinava a dar a outra face, a cuidar dos pobres, a cuidar dos necessitados, enxergar a necessidade do outro, ver o outro como irmão. Isso independente de ser filho de Deus. É tanto que é o marceneiro mais famoso do mundo. E como é que te falar de Cristo? Quando você ouviu pela primeira vez falar de Cristo? Família. Aí é mãe, pai, é mesmo? Família, sua mãe era cristã? Aí é mãe e pai que a gente sabe. E uma coisa muito interessante que minha mãe sempre foi espírita e meu pai sempre teve uma tendência mais para ser evangélico e nunca teve briga religiosa lá em casa. Que legal. Não tem o menor problema, porque Cristo era um só. Em ambos os casos, Cristo era um só. Que bênção. E eu acho isso muito bacana. O Acácio tem problema? O Caquinho vive rindo. O Caquinho não tem problema nenhum, né? O Caquinho não tem problema nenhum, mas o Acácio tem problema. Os problemas são todos do Acácio e eu gosto muito de separá-los. Eu acho que a principal coisa para viver bem é aprender a separar as coisas. Ser bom em tudo. Eu vi uma entrevista outro dia no programa seu de um pastor que falava uma coisa muito interessante disso. Ser homem 100%, ser pastor 100%, ser marido 100%, ser pai 100%, entende? Cada função que você fizer, faça bem feito. Sim. Eu falo uma coisa com a minha filha que é muito legal, só tem um jeito de fazer as coisas bem feito. Você faz sempre o seu melhor. Pode não ser o melhor do mundo, isso é como o atleta. O atleta fica feliz e às vezes ele chegou em 8º lugar. E por quê? Ele não ganhou medalha, ele melhorou o tempo dele. Não é com os outros a briga, é eu comigo. Eu tenho que crescer, é com relação a mim. Por isso que eu gosto muito de separar as coisas. Quando você separa o Cristo homem do Cristo divino, né? Você não precisa acreditar necessariamente dos milagres. Ele não transformou água em vinho, eu duvido disso. Lázaro não levantou da tumba, não. Não precisa acreditar. Vá na parte homem de Jesus, escuta o que ele fala para você como pessoa. Você já vai aprender muito. Para começar, eu acho que ele coloca a responsabilidade do ser humano no lugar certo. É a melhor coisa. A culpa não está lá longe, não. Olha dentro de você antes. Procura antes dentro de você, você vai achar o culpado mais rápido, você vai poder consertar essas coisas um pouquinho mais rápido. Aperfeiçoe-se. A grande mensagem de Jesus é aperfeiçoe-se e dê o seu melhor para o irmão. Isso eu acho muito bacana, independente da parte divina, tem muito de grandeza nisso. Cara, certa vez eu fazendo um show, aí a gente foi fazer juntos, acho que, não sei se em 2011, por essa época aí. Sim. E você falou uma coisa muito interessante naquele show que me marcou. Você nunca usou o seu estado físico como algo que te beneficiasse? Não, nunca usei o coitadismo, o muletismo, nunca fui disso, não gosto disso. Não. Como é que foi bullying? Como é que foi essa situação sua? Tinha e eu adorei ter. É mesmo? Isso eu acho que a geração nova está perdendo um pouquinho, Cris. Eles estão perdendo a chance de se socializar de uma forma muito interessante, que é tendo consciência dos seus defeitos, das suas diferenças do outro. Não deixar que a diferença te doa. Eu nasci no Morro das Pedras, sou favelado igual muitos de nós, né? Nasci no Morro das Pedras, numa rua de terra, que a gente brincava na rua de futebol, era goleiro, pegava bem pra caramba, voltava para casa mais da cor da rua e apanhava todo dia da mãe, porque chegava lambuzado de terra. Não tinha água em casa, tinha cisterna para poder tirar água. A água era tirada, o bração não é só de andar de bengala, não. Era de tirar a água na cisterna também. Um terreno complicado, que era mais de 20 metros de profundidade da cisterna, para tirar a água, brincando com os amigos na rua. Aí, o que acontecia do bullying? Eu era o bunda de pato que andava rebolando. Com a bengala, você acaba andando rebolando. O apelido era bunda de pato. Mas tinha o jacaré quatro olhos, tinha o piolho de barata, tinha de todos, entende? Piolho de barata. Piolho de barata, porque ele era branco demais. Então, não era só eu que tinha o apelido. Eu tinha o apelido e eu era um dos maiores gozadores. Eu recebia a gozação dos amigos, eu recebia a brincadeira deles, o bullying, eu devolvia também. Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome, porque eu acho que ele tem um problema, ele tem um problema mental, que era desde criança, levemente retardado.
Ele poderia ter alguns problemas se fosse criado talvez cheio de cuidados ou qualquer coisa assim. Como é que ele foi criado? Junto com todos nós na rua, sem ninguém ter consciência de como cuidar do problema dele. Ou seja, os outros apanhavam, ele apanhava também. Mas se ele batia, ele também batia. Entrava no rolo, ele estava junto. Ele sempre foi tratado como igual. Resultado, ele hoje é um igual. É igual. Nunca teve problema por causa desse atraso mental. Ele conseguiu ser motorista de caminhão dos bons, tem uma família muito estruturada, trabalhador, bom pai, bom marido. E você falando isso, dessa mistura que tinha na nossa época, nós somos quase da mesma idade. Sim. Uma vez nós fomos jogar bola e foi um mudo com a gente. E no meio do campo, a briga comeu. E um cara, do nada, olhou pro mudo e falou: "Você xingou a minha mãe." E juntou mais de 20 no cara. E quase que os caras fizeram um milagre. Quase que fizeram o mudo falar. Mais 2 minutos o mudo falava de pancada. Com certeza, ia ser ótimo. E aí, mas ele sempre a gente ia, ele queria ir com a gente. Sim. E dava gol e gritava. Eu vejo hoje você, vários cadeirantes, talvez está ali mal, querendo ser igual a gente que anda. Mas às vezes o cara vê um cara cadeirante igual você, falando tão levemente da vida e levando essa alegria. Você acha que você já ajudou muitos cadeirantes? Muitas pessoas? Tomara que sim, porque a raiz não está exatamente no cadeirante. É o pena de si mesmo. Se você morre de pena de si mesmo, você pode andar e pular, saltar, que você vai ser um pobre coitado de qualquer jeito. Entende? Se você não tem dó de si, você se ama, acredita nas suas capacidades, acredita na força que Deus pode te dar para vencer, para poder carregar suas baterias, para você poder dar sempre o seu melhor, estar sempre pronto para poder fazer, conseguir um astral sei lá de onde, ou uma ideia genial de sei lá de onde. Deus me salve com ideias. Eu vivo de ideias. E quando eu estou mais apertado, eu confio total, porque é só aliviar. Vai vir ideia boa, ele vai abençoar de alguma forma. Agora, se você vive com pena de si mesmo, você está com problema porque você é gordo, porque seu nariz é grande, porque sua orelha é torta, você está sempre arrumando algum problema. Está sem dinheiro, porque brigou com fulano. Problemas todo mundo tem. Se você deixar o problema ser maior do que você, acabou, você ficou pequeno, né? E o coitadismo já faz o problema ser maior do que você. Porque você já se colocou pequenininho no negócio. Eu lembro de uma coisa muito interessante quando eu era criança, é a frase mais marcante que eu ouvi na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos, minha mãe rodou comigo para tudo quanto é tipo de solução para o problema. Eu tive paralisia infantil com 2 anos de idade. Então, minha mãe, eu fiz 14 cirurgias, ela procurou o socorro médico da medicina tradicional, ela foi a todo tipo de igreja, depois que a fé já está rebuscando para tudo quanto é lado, e eu ouvi uma frase muito legal, foi de um espírita, por incrível que pareça. Ela foi ao Zé Arigó, e quando ela falou com ele que ela queria que eu andasse, ele olhou e falou assim: andar para que se ele voa? E foi embora. Não foi ali naquela hora que eu entendi, mas eu entendi depois. A outra coisa é que a pessoa fala assim: mas quem te falou foi um espírito. Eu falei: quem falou foi Deus, não interessa através de quem. Não interessa que chegou aqui e chegou a mensagem. E a mensagem chegou como deveria. É para eu ter fé nas minhas coisas, ter coragem e batalhar. Não acho que passei mais dificuldade do que você. Passamos dificuldades diferentes. Talvez você não tinha dificuldade da locomoção, você tinha outro tipo de dificuldade. Eu não tinha outro tipo de dificuldade, mas tinha da locomoção. Histórias legais de futebol. Eu, aleijado, tenho para contar também, entende? É muito legal isso. Nós fomos a um sítio, e com um cego. Com cego. Nós fomos a um sítio no aniversário do Magela. E o Magela alugou o sítio lá, me chamou e tal, e nós fomos lá curtindo. Nós somos amigos há 30 anos, mais ou menos. E no sítio nós observando que o pessoal leva futebol, vocês levam futebol muito a sério, né? Aquele negócio de dar canelada, no outro quer vencer de todo jeito. A gente viu que estava levando o futebol muito a sério. E eu falei com o Magela, falei: Magela, o pessoal não está divertindo, os meninos estão dando canelada um no outro ali, vamos avacalhar esse futebol? Vamos. Entrou eu num gol, ele no outro. Um cego num gol, aleijado no outro, e botamos menino, cachorro, papagaio, todo mundo para jogar. Aí virou zorra, o futebol que eu estava tentando fazer organizado, nós fizemos maior zorra, rachando todo mundo do sítio, aquele montão de gente contra um montão, ninguém sabia quem estava jogando contra quem, até sair gol e tal.
Até aí tudo bem. O interessante foi a menina que estava no sítio, era sobrinha da funcionária do Magela, foi contar na escola. Nossa! Eu passei esse final de semana com o Magela, com o Caquinha, a gente estava no rádio na época, em Evidência, né? Aí todo mundo curtindo. Nós jogamos bola, pra quê? As meninas falaram, mentiroso, um é cego, um é aleijado, você jogar bola com isso. Não acreditaram na menina, não. Ué, aí ficou difícil. A gente teve que contar nos nossos programas no outro dia que era verdade, porque ninguém acreditou. E outra coisa que você falou que eu gostaria de ressaltar, que foi muito legal, que eu nunca usei realmente as histórias de deficientes no show. Nunca tinha usado. Até fazer o espetáculo junto com o Magela. Quando a gente fez o espetáculo Cegos, Mancos e Loucos, a gente começou a reunir as mazelas reais que acontecem na vida do cego e na vida do aleijado, que é muito engraçado. As pessoas não têm que olhar com pena, é muito divertido, a gente aprende a fazer divertido. Eu paro de joelho no meu carro, eu vou entrar no meu carro, eu paro de joelho enquanto eu estou procurando a chave, alguém me dá esmola. Ah, beleza. Aí tem sempre dinheiro trocado. Você acha que eu me importo? Eu agradeço, Deus paga, filho, vai com Deus. Acabou. Eu tô falando com um homem de oração. Eu fui ao aeroporto para viajar, estava eu e Magela. Aí as perguntas que a gente enfrenta, a menina está preenchendo o check-in, fala assim, a cadeira vai embarcar para São Paulo? Eu falei, não, lá eu ando. Eu só sou aleijado aqui em Belo Horizonte. A menina deu uma olhada, ela deu aqui assim, o senhor é muito engraçado, desculpa. Quer dizer, você vai ficar chateado com a menina porque ela riu? De jeito nenhum. Como eu disse, eu estou falando com um homem de oração, né? De oração, e eu posso te contar o quanto essas orações modificam a minha vida de verdade. Sério? Milagres acontecem comigo toda hora. Todo dia, quase. Não é todo dia, porque eu não passo aperto todo dia assim, né? Uhum. Mas toda vez que eu preciso. A gente passou muitas dificuldades por causa da pandemia, né? A primeira categoria que parou de trabalhar e talvez a última que possa voltar. A gente trabalha dependendo diretamente de público e quantidade de público também. E eu estava passando muito aperto no começo desse ano, em janeiro agora. E eu dei uma conversada com Deus num domingo e foi uma pressionada daquela assim que eu pressionei Deus na parede, sabe? Que eu e ele, nós temos uma relação assim. Que bom. E eu dei uma pressionada nele na parede e a oração foi a seguinte. Eu nunca reclamei de nada, o senhor sabe disso. Tudo que o senhor me manda, todos os limões eu faço limonada, eu não reclamo de nada, eu trabalho, tudo legal. Mas está faltando meu trabalho, senhor. O senhor tirou meu trabalho. Aí eu não tenho como pagar minhas contas, sustentar minhas coisas. Tirar o trabalho de um homem é tirar muito. Me ajuda aí, porque sem trabalho não tem jeito, não. Fui dormir. Eu te confesso que eu não tinha de onde sair nada. De atrasado eu estava devendo R$4.500. Não sei porquê, eu acordei na segunda-feira, eu criei um kit durante a pandemia, que eu não tinha como faturar nenhum dinheiro, eu peguei os CDs e os DVDs que eu já tinha lançado, 4, e criei um kit e comecei a vender esse kit anunciando na internet. É o que estava sustentando combustível, é o que estava sustentando a comidinha, as coisas ali, legal. Aí alguém pediu para entregar um kit no bairro Guarani, eu fui lá entregar. Já tinha morado lá. Quando eu passei em frente à agência bancária, eu falei, eu tenho conta nesse banco, tem um tempão que eu não olho a conta. Você acredita que quando eu cheguei em casa, eu lembrei, falei assim, meu direito autoral estava naquela conta. Resumindo o caso, eu fui lá na quarta-feira, tinha R$23.000. Nossa! Foi o dinheiro que salvou e me segurou durante toda a pandemia. Era direito autoral, criação. Ou seja, quem mandou as ideias para criar as músicas foi Deus. Quem tornou possível criar as músicas e elas gerarem direitos autorais foi Deus. E quem me lembrou daquela continha que tinha lá foi depois da oração. Por que a conta estava parada há 4 anos e eu não tinha lembrado dela hora nenhuma? Você ia usar ela? Depois da oração. O cético diz, aí eu lembrei da conta, fui lá e busquei o dinheiro que era meu. A pessoa que tem Deus no coração sabe muito bem qual o caminho que foi verdadeiro. Ela pode fingir de boa, mas ela sabe o caminho. E o interessante é que quando você olha assim, Deus, o senhor tirou o meu trabalho. Aí Deus disse, não, eu não. Fui eu que tirei nada, não. Eu sei que ele falou lá. Eu falo as besteiras, mas eu combino com ele. Falo assim, não escuta tudo que eu falo, não. Só uma parte, tal, que eu falo muita besteira. Ele separa para mim bem direitinho. Caquinho, muito bom eu como pastor, é até desafiador eu como pastor,
entrevistar alguém que não é da igreja cristã, ainda não está na igreja evangélica, não frequenta nenhuma igreja. E ainda é do humor, né? Que é mais desafiador ainda. E ainda é do humor. Porque tem aquela coisa de ser... de enfrentar o público, de ser... alguns fazem um humor muito ofensivo, eu não acho isso bacana. Tem que saber divertir as pessoas, né? O papel do humor é divertir as pessoas. E não trazer tristeza para elas, tem que trazer alegria. Mas o que eu fico mais feliz do papel da igreja na qual eu represento, que é a Batista da Lagoinha, é da gente amar primeiro as pessoas. Sim, sim. Então nós estamos aqui com amor a você, pelo seu talento. Isso. E você deixou bem claro, Deus é que me dá as ideias. As inspirações vêm de Deus. Isso. Mais do que a instituição, é o amor entre nós, porque é isso que Deus queria. Né? É isso que Deus sempre quis, unir os seres como irmãos, como pessoas. E queria encerrar aí uma participação sua, um humor familiar. Sim. O que você pode deixar aí para essas famílias assim rir? Uma história engraçada aí que eles podem... Eu gosto de contar a história mais real que aconteceu agora durante a pandemia, né? Vai ser com a voz? Que foi difícil. Não, eu gostaria de cantar. Eu fiz uma música sobre o assunto, mas não trouxe o violão, né? Então vou falar mais sobre o assunto mesmo que aconteceu durante a pandemia com muitos casais. Muitos maridos ficavam torcendo para ver a esposa, né? Pô, ela trabalha demais, a gente durante essa... trabalho dia e noite, a gente não via a mulher nunca. Quando aconteceu a pandemia, o que fez? O corona juntou as famílias. O cara conseguiu ficar junto com a mulher no mesmo ninho. Aí descobriu que ela briga por causa do ovo, por causa dos fiotes, por causa do ninho. Aí eu falei, cadê que essa mulher vai voltar a trabalhar, pelo amor de Deus, gente? Agora eles estão todos felizes porque ela está voltando. Que bênção! E eu vou te dizer uma coisa. O bom é que é juntar a família. E eu amo família. Família é bom demais. Respeito todas as famílias, amo de coração. Eu sou incapaz de cantar uma mulher casada ou qualquer coisa assim, porque eu acho que isso vai interferir, vai avacalhar lá. Que seja outro, mas que não seja eu. Eu não quero ser o agente de nenhum desses de destruir uma família, jamais. Gosto sempre de unir. Glória a Deus. E cada um de nós viemos com um propósito. Deus nos fez por um propósito. Com certeza. E Deus fez com um propósito de levar alegria, às vezes ao depressivo, às vezes a pessoa que teve um dia complicado. O hospitalizado, o nervoso, né? Às vezes a pessoa por causa de nervo também. Aí você acalma ela ri um pouquinho, já acalma, é sempre bom. Dê seu telefone, seu contato. Vai ser um prazer. 98480-9077. E pode ser para shows, para palestras. E se quiser bater um papo também, liga para nós. Você já esteve na Praça é Nossa? Acho que quase todos os programas de televisão a gente passou, só não passei pelo Jô. Só não passou pelo Jô? Não passei pelo Jô, porque a primeira vez que eu fui tentar ir no Jô, a gente foi relativamente maltratado pelo pessoal lá da produção e eu xinguei essa. Aí não ficou bem. Aí eu não fiquei bem quisto. E agora está na Rede Super. Graças a Deus, agora estou no lugar bom. E Rádio Liberdade todos os domingos, de 11 a 1, no Turma da Alegria. Bom demais. Aqui vocês aprenderam um pouquinho a também viver as diferenças. O importante é isso. Não quer dizer que eu tenho que só relacionar com aquilo que está dentro da minha igreja, que faz parte do meu convívio. Eu tenho que relacionar socialmente. E relacionando socialmente, você vai levando Cristo às pessoas. Hoje o programa História da Gente teve a honra de entrevistar o nosso querido Caquim Big Dog, o Acácio. Acácio, deixa um recado para todos aí que te assistiram e muito obrigado por ter vindo aqui. Gente, eu acho que esse é o maior exemplo, o recado que eu gostaria de deixar. Já foi basicamente falado pelo Cris. É deixar as portas abertas, as portas do coração abertas. Se você deixar as portas do coração abertas, vai vir sempre coisa boa, sempre gente boa. Vai vir um pouquinho de coisa ruim ali, mas você vai ver que você tem força para se livrar dela ou ajudar. Muitas vezes a pessoa é má com você, é porque ela está passando por necessidades. Entenda a necessidade dela, que talvez você possa ajudar também. Deixe seus comentários aí. Se você tem uma história legal, também deixe sua história aí. A história da gente fica aqui, por aqui, e até o próximo programa, se Deus quiser.